Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje a nossa aula de número 6, cujo tema é impetigo, tá? Nessa aula nós vamos falar das erupções de pele que ocorrem nas crianças, tá ok? E vamos começar falando sobre o impetigo. Coloquei inicialmente aqui algumas fotos para que vocês vejam as manifestações clínicas de cada um, né, suas características, e dessa forma possa facilitar o seu entendimento sobre essa doença, tá ok? Inicialmente aqui nessa primeira foto nós temos o impetigo bolhoso, como o próprio nome diz, vai apresentar vesículas contendo líquido dentro dela. Essa doença ela é altamente contagiosa por causa desse líquido, que ela, ao romper essa bolha, está carregada aí do agente causador dessa doença, que é a bactéria, né? Aí vai espalhando para algumas partes, por determinadas partes do, do corpo da criança. Temos o impetigo não bolhoso, ele já apresenta uma característica, inicialmente ele vai apresentar sim a bolha, mas com características mais leves, né? Então, logo ela passa para esse aspecto aqui sem bolha, mas as lesões estão presentes, lesões planas, mas em lábio superior, região da narina. Lembrando que essas lesões por impetigo, elas podem apresentar prurido, coceira, e ao coçar, a criança vai levando essas lesões para outros locais, outras regiões anatômicas, tá bom? E temos aqui uma evolução do impetigo, como se fosse uma complicação, que é a ectímia. Ectima. Ela vai apresentar lesões mais ulcerosas, mais profundas, e essas lesões causadas pela ectímia, ela causa uma cicatrização. Então, fica a pele da criança marcada por essas lesões, ok? Vamos lá, definição, conceito e característica dessa doença. O impetigo ele é uma infecção cutânea, como a gente viu, altamente contagiosa, causada por dois diferentes agentes causadores de doença. Nós temos, e esses agentes eles são bactérias, tá? Nós temos o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria gram-positiva com formato semelhante a um cacho de uva e pode formar colônias na pele, de uma forma geral, e também nas narinas de pessoas saudáveis. O Streptococcus pyogenes, que é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, esse habita normalmente a nossa pele, boca e o trato respiratório superior. De maneira geral, essas bactérias elas não vão fazer mal nenhum ao hospedeiro. Em aulas anteriores, eu já comentei com vocês que nós temos bactérias na nossa pele, fungos na nossa pele, que vivem em comum acordo com a gente, né? Não, quando eu falo comum acordo, eu quero dizer que não nos causa doença, mas são agentes causadores de doença que a gente denomina oportunista. A partir do momento que ele tem uma oportunidade de entrar no nosso organismo e entrar em nossas células, eles vão causar doença. E a oportunidade do impetigo é quando ocorre pequenas lesões na pele. Pode ser arranhão, pode ser ferida mesmo. Aconteceu a porta de entrada, a lesão, essas bactérias vão entrar para dentro do organismo do indivíduo e vai lhe causar doenças, como estou dando o exemplo aqui do impetigo. Mas acontece que existem fatores que vão favorecer, além das lesões que vão servir de porta de entrada, eles vão aproveitar o momento de baixa do sistema imunológico da pessoa, tá? Então, situações como baixa do sistema imunológico, uma ferida ou mais feridas superficiais, como eu citei, arranhões, né, picadas de inseto, é o momento que eles vão aproveitar para adentrar dentro do organismo das pessoas. Então, esses são fatores que vão favorecer o adoecimento por essa doença impetigo bolhoso ou não bolhoso, ou mesmo a ectímia. Então, essa doença ela vai acometer
pode acometer pessoas de qualquer idade, mas é bem mais comum que acometa crianças entre 2 e 6 anos, especialmente em períodos quentes do ano, né? Onde o ambiente ele fica quente, úmido e também vai favorecer quando a pessoa tem uma higiene precária. Então, são fatores favoráveis que vão facilitar o adoecimento dessa criança. Primeiro, o sistema imunológico está em baixa. Segundo, uma porta de entrada, seja uma pequena ferida, picada de inseto, que vai servir como porta de entrada. Em questão ambiental, ambiente quente, úmido, vai facilitar o adoecimento por essa doença e quando a pessoa tem uma higiene precária. Esses são fatores facilitadores para o adoecimento do hipetígo, tá? A transmissão, ela pode ocorrer em contato direto com a ferida ou mesmo as gotículas da secreção nasal das pessoas infectadas ou mesmo por objetos contaminados, como roupas pessoais, roupas de cama, de banho e mesmo os brinquedos das crianças, tá ok? Essa doença ela tem um período de incubação de 4 a 10 dias. Essa fase é que pode ocorrer a transmissão da doença, mesmo que a criança não apresenta nenhum sinal ou sintoma visível dessa infecção, tá? Eu deixei aqui uma curiosidade que é portadores de diabetes ou pessoas com sistema imunológico comprometido, elas correm maior risco de desenvolver o hipetígo, tá ok? Isso aí a gente já tinha comentado antes, né? Que a pessoa que ela tem qualquer doença de base, ela já naturalmente está tendo um comprometimento aí do seu sistema imunológico. Portanto, ela se torna susceptível para adoecer dessas doenças oportunistas, tá bom? Vamos ver aqui as manifestações cutâneas do hipetígo. Essas manifestações, ela vai variar de acordo com o agente causador da doença. Nós temos aqui o hipetígo comum ou não bolhoso, cujo o agente causador é a bactéria Streptococcus pyogenes, tá? Nesse hipetígo vai aparecer pequenas bolhas, como eu falei, leve, parecidas com espinha, porém ela vai ter uma secreção purulenta, né? Que a gente vai chamar dessas espinhas com secreção purulenta de pápulas eritematosas, especialmente ao redor do nariz e da boca da criança. Mas também pode surgir em braços e pernas da criança. Lembra que eu falei que pode acontecer a coceira? Ao coçar a região, a criança vai estar espalhando. Deu no rosto, coçou o braço, vai haver um contágio aí de outras regiões anatômicas dessa criança, tá ok? Coloquei uma imagem aqui para que a gente possa associar. Ó, a face da criança, como é que ela tá com uma lesão importante. Isso aqui é bem característico que houve coceira, né? Por causa do prurido, a criança coçou e se espalhou aí para a região toda da face. Nessa outra imagem aqui, a gente vê presença de lesões do hipetígo no braço da criança, próximo ao cotovelo. Já o hipetígo bolhoso, ele é causado pelo Staphylococcus aureus, né? Que ele vai produzir determinadas toxinas que vai favorecer o aparecimento de bolhas maiores, vesículas maiores. E essas vão estar cheias, lotadas de um líquido amarelado, que em geral esse líquido, essa bolha, essa vesícula vai se romper e vai espalhar, contaminar, contagiar outras regiões anatômicas, né? E esse hipetígo bolhoso, ele ainda tem o poder de contaminação, de se espalhar pro tórax da criança, braço, abdômen e pro glúteo da criança também pode espalhar, tá? Principalmente de bebês e também as crianças em idade pré-escolar, né? E o hipetígo bolhoso, ele também pode apresentar a sintomatologia de febre e a criança pode apresentar também um certo mal-estar, né?
E a partir do momento que essas bolhas se rompem, elas vão deixar uma lesão com aspecto vermelho vivo, inflamada, úmida, porém ela não dói, mas apresenta o prurido que eu comentei com vocês anteriormente. E a partir do momento que essa lesão ela cura, ela não deixa cicatriz na pele da criança. O impetigo bolhoso, tá ok? Deixei aqui mais algumas imagens para vocês. A criança apresentando o impetigo bolhoso, narina e lábio superior. Já nas pernas está no processo inicial, o processo que apresenta as vesículas bolhosas. Olha como é que o líquido é amarelo, bem amarelo. Processo em torno de inflamação, há uma descamação da pele da criança, aqui foram bolhas que romperam, fica a pele, né? E aqui é o momento aí de maior risco de contágio da doença. Ok, vamos continuar aqui. Vamos falar agora da ectima, que é uma alteração do impetigo, como se fosse uma complicação do impetigo, né? Ela é considerada a forma mais grave do impetigo, porque acomete camadas mais profundas da pele. Geralmente é causada pelo Streptococcus pyogenes, embora possa ocorrer uma infecção simultânea do Staphylococcus aureus. A ectima ela é grave, né, gente, como eu acabei de dizer, e ela pode ter uma associação dos agentes causadores de doença. No caso aqui das duas bactérias, o Streptococcus pyogenes e do Staphylococcus aureus. Quais os sintomas que essa criança vai apresentar? Ou manifestação clínica, lesões, uma ou várias lesões, com uma característica ulcerativas, né, que são úlceras mais profundas, vai apresentar dor, essas úlceras vão apresentar uma secreção purulenta, principalmente nas pernas, e quando tiver em processo de cicatrização, a ectima, ela vai deixar cicatriz. A pele da criança vai ficar manchada, diferente do impetigo bolhoso e do não bolhoso, que não deixa cicatriz, tá? Outro sinal que a ectima vai apresentar são os glândulos linfáticos, as famosas ínguas, né? Os linfonodos edemanciados. É comum em regiões próximas às lesões apresentar a famosa íngua, tá? Isso é por causa do sistema imunológico que está tentando combater essa doença, tá ok? Aqui eu deixei algumas imagens para que vocês possam ver a diferença das lesões anteriores que eu mostrei para vocês. É uma lesão mais ulcerosa, quando a gente fala ulcerosa, porque ela é mais profunda, mais côncava. Secreção aqui purulenta, aparecendo assim amarelada, né? Em torno, um processo inflamatório, há uma descamação da pele, coça, a criança sente dor, como a gente viu anteriormente, e quando essas lesões estão em processo de cicatrização, você pode ver aqui que ela está em processo mais avançado de cicatrização, ela vai deixando a cicatriz, olha essa aqui, né, que está praticamente curada, já apresenta aquele sinal da cicatriz. Essa aqui ainda está em processo ainda de infecção, apresenta a secreção amarelada, mas vocês podem ver que a pele dessa criança vai ficar manchada, tá ok? O diagnóstico ele vai se basear na avaliação clínica, ou seja, uma avaliação das lesões, né, da sintomatologia, da manifestação clínica apresentada pela criança, mas esse diagnóstico também pode acontecer através de exames laboratoriais. Tudo isso para poder identificar o agente causador daquela doença ali. E descobrindo se o agente patogênico, isso vai ajudar a estabelecer um diagnóstico diferencial de outras doenças de pele, né? E dessa forma o profissional médico vai poder selecionar um tratamento mais indicado para esse caso. Em geral, o impetigo ele pode apresentar algumas complicações. Ele é uma doença benigna que vai evoluir favoravelmente desde que receba o tratamento adequado. Em poucos casos, pode ocorrer algumas complicações, como a glomerulonefrite pós-estreptocócica,
que é uma doença renal grave produzida pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, o mesmo causador da infecção em órgãos da orofaringe. Pode apresentar a celulite infecciosa, doença grave potencialmente fatal que afeta os tecidos sob a pele e pode alcançar os nódulos linfáticos, a corrente sanguínea e disseminar pelo organismo da criança. O tratamento do hipetígo deve começar tão logo seja feito o diagnóstico da doença, ou no máximo até 48 horas, depois do aparecimento dos primeiros sintomas. Isso tudo, gente, para evitar a complicação da doença. E esse tratamento ele vai incluir a indicação de antibiótico por via oral ou em forma de creme ou pomada de uso tópico. Isto é, aplicados diretamente sobre as lesões cutâneas, depois que as crostas foram amolecidas com água mornas e também retirada. Os cuidados com higiene pessoal com a área afetada, somado ao tratamento medicamentoso, vai acelerar o processo de cura e são medidas fundamentais para reduzir o número de casos de contágio possível e também de possíveis recidivas da doença. O que eu falei aqui nesse slide sobre o tratamento? Que vocês precisam fixar. Importante começar o tratamento logo após o diagnóstico da doença, no máximo até 48 horas, né? Após apresentar primeiros sinais e sintomas da doença. O tratamento ele vai incluir o uso de medicamento, antibiótico, mas é muito importante que se trate essas doenças. Faça o curativo dessa doença, né? Que amoleça através de soro essas crostas, né? Para que possa fazer a retirada dessas crostas. Eu falei soro por causa do imposto de saúde, unidade de saúde, a gente vai fazer, né? Mornar o soro e vai fazer uma compressa ali para ter um amolecimento dessas crostas. Mas se a mãe está em casa, a gente pode orientar o uso de água morna sobre as lesões, tá bom? E cuidados de higiene. Quais cuidados de higiene? Orientar essa mãe a cortar a unha da criança, manter a mão da criança limpa, né? Em caso de presença de lesão, manter essa lesão higienizada. Se está saindo a secreção purulenta, a mãe tem que fazer a retirada dessa secreção purulenta. Não deixar escorrer pela perna, levando o aparecimento de mosca, a criança coçar a região, que isso só vai complicar. Então, a higienização local é muito importante para que esse contágio ele seja interrompido. Porque quanto mais situação precária de higiene, maior fácil de propagar, de contaminar outras crianças, tá ok? E levando mesmo a criança que já teve a doença a ter uma reincidiva, aparecer novamente, tá ok? Então, como medidas de prevenção, iniciar o tratamento o mais rápido, o mais breve possível após o diagnóstico, né? Dessa forma, vai evitar que a ferida continue produzindo secreção e dessa forma levar à cicatrização dessa lesão. E o paciente apresentou o diagnóstico de hipetígo, ectímia, tem que ficar em casa. Ele não pode, a criança não pode ir para a creche nesse dia, não pode ir para a escola, porque a gente sabe lá que a forma de contágio é contato direto aí com essa lesão, contato com secreção, né? Como da lesão no nariz, contato com secreção nasal. A criança precisa ficar em casa até que essas lesões se curam, tá? Então, a mãe tem que ser orientada quanto a isso, tá bom? E outra medida de prevenção é evitar contato direto com outros moradores da casa, separar os objetos de uso exclusivo, né? Essas medidas elas se tornam necessárias porque o hipetígo é um problema de pele muito contagioso. Então, uma criança em casa que tem um hipetígo, ela pode transmitir para todos os seus irmãos, para o restante dos familiares, tá ok? E também, nunca descuidar dos cuidados básicos de higiene, lavar a mão com frequência, especialmente antes das refeições e após usar o banheiro, não compartilhar com pessoas doentes objetos de uso pessoais, como toalhas, lençóis, pente, escova de cabelo, por exemplo, evitar tocar as lesões,
né? Lavar as lesões com água e sabão, secar bem, cobrir com gazinha, fazer curativo, né? E quando for usar, quando for manusear o nariz, né? Tocar o nariz, faça com um lenço de papel, tanto para suar como para secar as secreções que está escorrendo. Fez o contato ali, jogou o lenço de papel fora e evitar de ter contato com esse lenço de papel, né? A criança ficar com o lenço de papel na mão, esfrega ali, esfrega aqui, não. Fez ali assoou o nariz, tocou a lesão, desprezou, né? E evitando-se o contato ali com esse lixo contaminado, tá bom? É importante que vocês saibam a sintomatologia dessa doença ao atender o seu paciente, porque é uma doença de importância de saúde pública por causa da sua capacidade de contaminar um grande número de pessoas, tá ok? Era isso que eu tinha para falar com vocês sobre o impetigo. Agora vocês podem retornar à sala online, vai lá na aba atividade, que eu vou deixar uma atividade para que vocês possam fixar o conteúdo que a gente viu nessa aula. Tá ok? Qualquer dúvida, deixa para mim lá na sala online, que eu vou responder às dúvidas de vocês. E por hoje é isso. Um forte abraço, até a próxima aula e tchau, tchau!